Que a graça e o amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida nessa noite. Amém? Para quem não me conhece, vou me apresentar. Eu tenho visto muitas faces já que eu conheço, mas tem algumas que eu não conheci ainda. Meu nome é Diego Norato, sou seminarista, estou no 2º ano de seminário, indo para o 3º. Semana que vem é a última semana de provas, então o coração já está pedindo a Deus férias, mas caminhando já para o 3º ano. São 5 anos no seminário, então ano que vem chego na metade. Estou quase contornando o Cabo da Boa Esperança, mas ainda chegando na metade do seminário. Sou da igreja de Honório Gurgel, sou membro da igreja de Honório, mas estou servindo a Deus como seminarista na igreja de Sulacap. Então, antes de iniciar a mensagem, eu quero agradecer aos jovens dessa igreja, ao MP desta igreja que me convidou. Nós ficamos muito felizes em saber sobre o convite. Eu recebi através do nosso irmão Leonardo, acertei? Leandro e Leonardo, quase. Nosso irmão Leandro, há um tempo, me convidou e eu fiquei muito feliz com o convite. Então quero agradecer ao MP da igreja, agradecer ao pastor da igreja, que também já foi meu pastor, já fui ovelha do pastor Eli, quando ele pastoreou a igreja de Honório. Então é uma felicidade muito grande saber que aqui congrega um povo que de fato e de verdade adora o nome do Senhor. E eu quero te convidar nessa noite a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Sofonias. Eu sei que é difícil, eu sei que muita gente conhece o livro de Sofonias, mas não sabe mais ou menos encontrar o livro. Profeta Sofonias fica depois de Abacuque e antes de Ageu. Profeta Sofonias, capítulo 2, do versículo 1 a 3, e após o capítulo 3. Então eu vou esperar com calma os irmãos encontrarem. Fica quase no finzinho do Antigo Testamento. Profeta menor Sofonias, capítulo 2, do versículo 1 a 3, e após o capítulo 3, versículo 1 ao 13. Tem alguém aí na misericórdia ainda? Todos encontraram? Amém? Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Profeta Sofonias, capítulo 2, do versículo 1 a 3, primeiramente. O título que a Sociedade Bíblica do Brasil fornece é Ameaças contra os Filisteus. A palavra de Deus diz o seguinte: concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Agora o capítulo 3, a partir do versículo 1. Ameaças contra Jerusalém. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor e nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem moídos e roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz, não falha. Mas o ímpio não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passasse por elas.
as suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Dalém dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelastes contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais ensoberbecerás no seu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Feche teus olhos. Senhor, a Tua palavra foi lida. A Tua palavra, Senhor, que é como uma espada que esquadrinha os nossos corações e nossas mentes. Senhor, eu te peço neste momento que o Teu Espírito Santo se faz presente no meio da Tua igreja, que o Espírito Santo, Senhor, que traz o discernimento, que traz, Senhor, a sabedoria, que traz o entendimento, possa pairar no meio da nossa igreja neste momento, e que a Tua palavra, Senhor, seja ministrada, Senhor, com ousadia, e, Senhor, fazendo a oração que Lutero fez, que neste momento, Senhor, o Teu servo possa se esconder atrás da Tua cruz, e somente, Senhor, a Tua palavra, somente a Tua voz seja ministrada nesta noite, e é em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, e a igreja diga amém. Os irmãos podem se assentar. O tema da nossa mensagem é: será que existe uma solução? O tema da mensagem é uma pergunta, e eu quero que esta pergunta paire na sua mente nessa noite. Mas antes de começar a mensagem propriamente dita, eu quero trazer aos irmãos à tona o que de fato tem acontecido no nosso país. O nosso país se esqueceu do Senhor. O nosso país não anda nos caminhos do Senhor. E o próprio João Calvino, quando ele vai dizer que quando a opressão do Senhor vem, ele vem contra governos injustos, governos rebeldes. Então toda vez que a mão do Senhor paira sobre uma nação com furor, é porque há governantes, há líderes que não são tementes ao Senhor. Antes de preparar a mensagem, eu comecei a orar e clamar ao Senhor, para que o Senhor me desse a palavra necessária para essa noite. E Deus me deu o livro do profeta Sofonias. Não é um livro muito conhecido, não é um livro muito pregado, mas é um livro que traz excelentes lições para a nação que eu estou dizendo neste momento, que é a nação brasileira. E eu quero te lembrar uma coisa nessa noite: nós pertencemos a essa nação. E a pergunta da nossa mensagem é: será que existe uma solução para o Brasil? Será que existe uma solução para essa corrupção? Vivemos hoje uma crise ética, uma crise moral, uma crise financeira, e principalmente observamos no seio das igrejas evangélicas que também vivemos uma crise de identidade. O apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: que nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real,
Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E a pergunta que eu te faço nessa noite: qual é a sua identidade de cristão nessa nação? O que você tem feito? Você tem orado pelo Brasil? Você tem orado pelos governantes que aqui governam? Você tem orado pela nossa cidade? Você tem orado pelo nosso estado? Muitas das vezes nós somos omissos em nossas orações e no nosso clamor. Eu ouvi a ministração do nosso irmão e ele falando que a igreja começou a clamar de joelhos e começou a pedir ao Senhor que mandasse jovens, que mandassem homens e mulheres tementes ao Senhor. E Deus não respondeu? Amados, Deus responde quando o cristão clama de joelho perante a sua face. O nosso Deus, Ele responde quando uma nação que se chama Nação Santa se prostra diante dos pés do Senhor. E fazendo um paralelo com o Brasil, Sofonias vivia também com um povo que vivia numa crise moral, numa crise de identidade, numa crise econômica. Tudo ao redor do profeta Sofonias ia mal. E para vocês entenderem qual é o contexto que o profeta Sofonias vai trazer com relação ao oráculo da salvação, nós precisamos entender o contexto. E o contexto bíblico é o seguinte: o profeta Sofonias se chama El Melahim. E o que significa El Melahim? Sofonias. E o que significa Sofonias? Aquele que é escondido pelo Senhor, aquele que se esconde nas asas de Jeová. Amados, ele vive a 640 a.C. e ele vai antever a invasão babilônica sobre o povo de Judá. Só que tem uma situação muito interessante, muito peculiar no profeta Sofonias. Ele vem de uma linhagem real, ele tem sangue azul, então ele tem livre acesso ao palácio e livre acesso aos sacerdotes. Ele é tetraneto do rei Ezequias. O rei que está reinando em Judá é tetravô de Sofonias. E por que nós precisamos entender isso? Nós precisamos entender por quê? Porque ele tem livre acesso. Quando nós temos livre acesso a um lugar, nós sabemos as coisas boas e as coisas ruins. Nós sabemos aquilo que há de bom e aquilo que há de podre. E o profeta Sofonias vai perceber que os sacerdotes de Judá estão podres por dentro, que o rei de Judá não é um rei que se prostra mais ao Senhor. E o que nós observamos hoje em dia? Nós observamos hoje que governantes não se prostram mais ao Senhor, que os sacerdotes de muitas igrejas evangélicas, e aqui eu não quero citar a igreja católica, ou não quero citar umbandistas e espíritas, eu quero dizer irmãos nossos, irmãos evangélicos, que por muitas vezes os seus pastores, os seus sacerdotes, têm deturpado a palavra do Senhor, estão preocupados mais com o seu bel prazer do que de fato e de verdade pregar a palavra. Porque quando o pastor, quando o sacerdote prega a palavra de Deus, há de acontecer um profundo arrependimento na vida da igreja. E o que nós observamos hoje é uma igreja evangélica que não está mais clamando ao Senhor, uma igreja que se preocupa com quantidade, mas não se preocupa com a qualidade de buscar ao Senhor, uma igreja que se preocupa por muitas vezes de alargar os campos, de alargar a sua tenda, mas não se preocupam de pregar a fiel palavra do Senhor. Observamos homens na televisão, eu não vou citar o nome para vocês, homens que pregam a palavra de Deus e vêm com uma tal de unção do cigarro, onde as pessoas que são fumantes vêm ao templo da igreja, e este pastor que se diz apóstolo pega o cigarro, fuma e bafeja em cima desses que são dependentes e fala que daí em diante aquela pessoa não irá fumar mais. Pessoas que pulam dentro de piscinas, todas coladas com cartazes e com pedaços de papel de pecados, e que se jogam em piscinas, e quando levantam fala que os pecados do povo que ali congregam estão perdoados.
pessoas que estão deturpando a palavra do Senhor e têm enganado muitos que estão aí. Graças a Deus que eu ainda sirvo numa igreja que é fiel às Sagradas Escrituras e por muitas vezes sofre porque é fiel às Sagradas Escrituras. Nós observamos também que no livro de Sofonias ele vai nos dar algumas lições, algumas verdades. E eu quero que você não feche a sua Bíblia, porque se você fechar, vai ser difícil encontrar de novo Sofonias. Então, deixe a sua Bíblia aberta. A primeira lição que o profeta Sofonias vai trazer às nossas vidas nessa noite é a necessidade do arrependimento de todo o coração. Versículos 1 a 3 do capítulo 2 vai dizer o seguinte: concentra-te, examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. O profeta Sofonias conclama o povo de Judá a voltar para os caminhos do Senhor. O profeta Sofonias conclama aquela nação a de volta se ajuntar e clamar o nome do Senhor. E aqui eu quero separar duas palavras que o profeta utiliza e que às vezes passa desapercebido aos nossos olhos. O capítulo 2, versículo 1 vai dizer o seguinte: concentra-te e examina-te. Fazendo uma comparação com outras Bíblias, e eu particularmente gosto muito da Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia utilizada pela Igreja Católica do Brasil. A Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém vai dizer o seguinte: amontoai-vos, ó nação sem pudor. E eu fui buscar o significado dessa palavra amontoai-vos. Ela vem de uma palavra hebraica chamada el-retok. E o que quer dizer isso? O profeta Sofonias conclama o povo a se juntar como uma palha. Alguém aqui já foi na roça? Ou já morou na roça? Quem já morou aqui na roça, já foi na roça, levanta a mão. Eu já fui na roça, nunca morei. Quando você vai à roça, você vai ver que depois de você lavrar a terra, e a terra dá o seu fruto, e as folhas secas caem, o que o lavrador faz? Ele vem amontoando as folhas secas, para que elas fiquem todas juntas. Para quê? Para quando o vento com força vier, as folhas não sejam dispersadas. O que o profeta Sofonias está dizendo para o povo de Israel é o seguinte: há necessidade de vocês se ajuntarem, porque a ira do Senhor vem como vento forte, e a ira do Senhor, quando vem, não fica nada de pé. Então o profeta Sofonias demonstra ao povo o seguinte: olha, além de ajuntai-vos, além de vocês ficarem juntos, há necessidade do arrependimento genuíno. Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes, todos os dias quando nós acordamos, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. O Evangelho vivido genuinamente é o Evangelho que é o Evangelho do arrependimento. Se você entender de uma vez por todas que você não merece nada, você não é nada, e se você detém a vida, é porque o Senhor te dá a vida. Todo o Evangelho de Cristo faz sentido em nossas vidas. Existe um grande teólogo chamado Martin Lloyd Jones, e este teólogo vai dizer uma frase que marca muito a minha vida. E a frase de Martin Lloyd Jones é o seguinte: uma igreja que não transmite a luz de Cristo é uma igreja fadada ao fracasso. Uma igreja que não transmite a luz de Cristo é uma igreja que é fadada ao fracasso. Por muitas vezes pessoas adentram em nossos templos, por muitas vezes é pregado aqui no púlpito o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da salvação, mas muitas vezes os nossos olhos, os nossos corações estão cerrados
para ouvir a voz de Deus. Eu acredito fielmente que Deus me separou neste momento e neste lugar para trazer a palavra que é dele, e para ele são todas as coisas. A palavra do Senhor é a palavra viva e eficaz, e é palavra de arrependimento. O profeta Sofonias conclama o povo a se arrepender. Nós não somos consumidos pela ira do Senhor, porque o Senhor tem misericórdia das nossas vidas. Pare para pensar na sua vida, irmão. Você como mais idoso desta igreja, e você como mais jovem, reflita na sua vida, vê se há em você algum caminho bom, vê se há em você algum caminho que de fato e de verdade possa dizer que é bom. Se nós analisarmos as nossas vidas, nós vamos observar, como Lutero dizia, depois de fixar as 95 teses, Lutero dizia o seguinte, que a minha vida é um saco fétido de larvas. Parece duro o que Lutero diz, mas se nós formos refletir no que de fato ele quer dizer, ele quer demonstrar ao Senhor: Senhor, se eu estou vivo, é porque a tua mão está sobre a minha vida. Se eu estou de pé, é porque o Senhor tem me guiado. Se eu tenho andado, é porque o Senhor tem me direcionado. O profeta Sofonias conclama o povo de Judá, a invasão babilônica virá, então é necessário que o nosso povo se arrependa de todo o coração. O nosso país está como está, porque a nação brasileira não se rende aos pés do Senhor. Se você observar todos os avivamentos que aconteceram na Europa, todos os avivamentos que aconteceram na África, todos os avivamentos que aconteceram na Oceania, começou através de uma nação que se rendia aos pés do Senhor. Então, Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes, você tem se ajoelhado ao Senhor, você tem buscado a face do Senhor, você tem falado para o Senhor: Senhor, eu estou aqui com o meu coração aberto, pedindo, Senhor, que o Senhor me perdoe porque muitas vezes sou omisso, me perdoe porque muitas vezes sou falho, me perdoe porque muitas vezes eu vejo a corrupção reinando ao meu redor, mas eu não tomo uma posição de fé. É muito triste, amados irmãos, ver 1/3 da bancada que se diz evangélica deste país metida em corrupção. É muito triste saber que algumas pessoas hoje estão presas, e eu não preciso citar nomes, porque você sabe quem são, que se dizem evangélicas, que já estão com as suas vidas provadas e enlamaçadas com corrupção. Um povo de lábios puros não comete corrupção, mas um povo que se esquece do Senhor se encontra no lamaçal do pecado. O povo de Judá, no tempo de Sofonias, estava imersa no lamaçal do pecado. Olha o que diz Sofonias, capítulo 3, versículos de 3 a 5. Eu quero que você leia junto comigo. Sofonias 3, do versículo 3 a 5. Vamos lá? Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não se deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz, não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. O que o profeta Sofonias está dizendo neste momento é o seguinte: os nossos sacerdotes são corruptos, os nossos governantes maltratam o povo, a nossa vida não condiz com uma vida que de fato possa ser chamada de povo de Deus. E o profeta Sofonias ainda diz mais, que o Senhor não está no meio da iniquidade, o Senhor não está no meio do pecado. Muitas pessoas hoje têm pregado que o Senhor ama o pecador e tolera o pecado. Amado irmão, o Senhor até ama aquele que peca, mas o Senhor não tolera o pecado.
O Senhor não está no meio da iniquidade, o Senhor não está no meio de corrupção. Muitas vezes nós clamamos ao Senhor nas nossas casas, e aqui não é nenhuma palavra de exortação na igreja, mas é uma palavra que o próprio profeta Sofonias diz. Muitas vezes nós clamamos na nossa casa salvação, milagre, o poder do Senhor se manifestar, mas muitas vezes nas nossas casas nós somos corruptos, colocamos gatunete, colocamos gato-luz, fraudamos os nossos irmãos, somos ímpios no trabalho, não somos fiéis no dízimo e nas ofertas, não somos fiéis nos compromissos da igreja, e achamos que Deus está no meio de nós, que Deus está agindo no meio de nós. O nosso Deus não está no meio da iniquidade, e o nosso Deus traz à luz a corrupção. Por isso que eu tenho fé que essa nação será limpa em nome de Jesus, porque tudo que está lá embaixo, todo o lamaçal, toda a sujeira está vindo à tona, e eu creio que se esta igreja e outras igrejas que se dizem igreja do Senhor clamar e pedir ao Senhor misericórdia por essa nação, o Senhor virá com uma mão de poder e misericórdia sobre este povo. Precisamos nos arrepender de coração. Se você observar em 2 Crônicas, você vai observar que os sacerdotes da época estavam tão corruptos, estavam tão maledicentes, que eles se rasgavam por completo, rasgavam as suas roupas e diziam para o povo: olha, estou rasgando as minhas roupas em sinal de humilhação. Mas os seus corações não estavam rasgados na presença do Senhor. Precisamos não rasgar as nossas vestes, já tem até uma música: não rasgarei as minhas vestes, rasgue o meu coração. O que Deus quer nessa noite é homens e mulheres, jovens e adolescentes e crianças que se rasguem na presença dEle, que tenham um coração no altar do Senhor. Mas existe uma segunda verdade no livro do profeta Sofonias, e a segunda verdade é a necessidade de voltarmos ao Senhor de todo o coração. Versículo de 9 a 13 do capítulo 3. Quero que você leia e acompanhe essa leitura. Capítulo 3, versículo 9 a 13 vai dizer o seguinte: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Dalém dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelastes contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e nunca mais te ensoberbecerás do seu santo monte, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. O profeta Sofonias diz claramente aqui que os vaidosos, os soberbos serão aniquilados pelo Senhor. Aqueles que profanam o nome do Senhor serão aniquilados. Deus não se alegra das coisas do mundo misturado com as coisas sacras. E se você estudar, e eu falo para os irmãos porque eu tenho passado por um momento na minha vida de estudo, principalmente sobre os profetas menores. Quando você pega o livro de Ageu, o livro de Naum, o livro de Sofonias, o livro de Abacuque, de Malaquias, tanto esses profetas que muitas vezes nós não lemos, focamos mais em outros livros, nós observamos claramente que o Senhor sempre vem com seu juízo, mas a misericórdia do Senhor poupa aqueles que professam o nome dele de todo o coração. Mesmo com a ira do Senhor, e o profeta Sofonias, a tônica da mensagem de Sofonias é que o dia da ira do Senhor virá. Mas mesmo assim, o nosso Deus é um Deus misericordioso e que ama aquele que é bom de coração, ama aquele que é humilde, ama aquele que se humilha na presença dele.
O que falta na tua vida, amado irmão, por muitas vezes, é se humilhar na presença do Senhor, é se tornar uma pessoa humilde. E muitas vezes as pessoas confundem humildade com pobreza. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Existem muitos ricos que são humildes e muitos pobres que são soberbos. Mas a palavra do Senhor nos ensina que o espírito de humildade é espírito de quebrantamento, é espírito de entender que o nosso Deus é maior sobre todas as coisas, sobre o meu bel prazer, sobre a minha vontade, sobre aquilo que eu acho correto ou não. O meu Deus está acima de todas as coisas. Se voltarmos para o Senhor de todo o coração, a luz do Senhor brilhará através de nós e o Brasil se curvará ao Senhor. Observamos o bairro de Marechal Hermes. Quem aqui mora nesse bairro? Levante a mão. Grande parte da igreja mora neste bairro. A pergunta que não quer calar: você tem sido luz no meio deste bairro? Você tem sido sal no meio deste bairro? Você tem sido, como o apóstolo Paulo diz, como cartas vivas, em que as pessoas possam ler e possam entender o Evangelho? Porque muitas vezes nós achamos que pregar o Evangelho é chegar ali em frente ao Hospital Carlos Chagas, abrir a Bíblia e levantar a voz e pregar. Amados irmãos, pregar o Evangelho são com as nossas atitudes. Pregar o Evangelho são com as nossas próprias vidas. As pessoas têm que olhar para nós e falar o seguinte: ali é uma pessoa diferente, ali é uma pessoa que eu possa confiar, ali é uma pessoa onde eu possa colocar até dinheiro nas mãos, que ela não vai me roubar. E sabe o que nós vemos hoje? Os maiores caloteiros são os evangélicos. Se você olhar uma pesquisa feita pelo Serasa, existe uma empresa chamada Serasa Experience, e essa empresa trata de negativados, pessoas que não honram os seus compromissos. Foi feita uma pesquisa em loco, em foco, e mais de 42% dos inadimplentes se dizem evangélicos. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: você acha correto, você acha justo, você acha que de verdade pode ser chamado de evangélico uma pessoa que não honra os seus compromissos? E eu não estou dizendo que você possa ficar desempregado, eu não estou dizendo que você possa passar por problemas. O que eu estou dizendo, amado irmão, por muitas vezes nós somos infiéis, nós somos pessoas onde a sociedade não confia. O profeta Sofonias olha para aquele povo, e eu falo para vocês, amados irmãos, como deveria ser difícil ser profeta. Imagine a situação de um homem que é levantado por Deus para ser profeta e ser voz de Deus no meio do seu próprio povo. O profeta Sofonias estava pregando até para os seus familiares que tinham saído do caminho do Senhor. Um cristão de verdade é aquele que honra o nome do Senhor em todos os lugares. Eu olho para os irmãos que são militares que vieram aqui à frente. Eu estive até em Brasília na sexta-feira. E Brasília é uma cidade muito bonita, muito organizada. Essa é a terceira vez que eu fui a Brasília. Só que impressionante, quando eu adentrei em Brasília, quando eu fui ao Supremo Tribunal Federal e depois saí e fui ao Planalto tirar foto, fazer visitação depois do meu compromisso, me veio aquela passagem de Sepulcro Caiado. Uma cidade linda e organizada por fora, mas podre por dentro. Quem nós somos nessa sociedade? Somos cristãos que emanam a luz do Senhor, ou somos sepulcros caiados? O que é um sepulcro caiado, seminarista? Sepulcro caiado, se você for no cemitério de Botafogo, que é um dos cemitérios, entre aspas, que eu não acho o cemitério bonito, mas um dos cemitérios onde tem a arquitetura mais bonita, você vai ver, você vai observar nesses cemitérios aquelas lápides enormes, aqueles funerais bonitos, aquelas lápides e toda aquela arquitetura linda.
mas que por dentro há algo podre, há algo morto, há algo que fede, há algo que não tem mais vida. Você ser cristão na sociedade brasileira é emanar luz, é emanar sabor para essa terra. O profeta Sofonias está 640 anos antes de Cristo, mas parece que ele está retratando o Brasil de hoje. Quando você abre a Bíblia, você observa os profetas falando, parece que eles estão vivendo num país do Brasil em 2017. E o pior é o seguinte: o pior é que o profeta na época falava para o povo escolhido do Senhor, e hoje tem se levantado homens e mulheres que têm pregado para a própria igreja que servem, dizendo o seguinte: há necessidade não só do arrependimento, mas há necessidade de voltar aos caminhos do Senhor com todo o coração. Em 2 Crônicas 7, versículo 14, vai dizer o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vocês sentiram a palavra então? Então é uma condicional. E qual é a condição? A condição é que nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que nos ajoelhar, nós temos que nos humilhar e nós temos que buscar a face do Senhor, porque então o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Eu creio que o Brasil ainda pode ser sarado. Eu creio que esse estado do Rio de Janeiro pode ser sarado. Mas para que esta nação e esse estado sejam sarados, é necessário que o povo, não só de Marechal Hermes, mas de Honório, de Costa Barros, de Madureira e de todo o nosso presbitério, de outros presbitérios e de outras denominações, clamem ao Senhor de todo o coração. Mas há uma terceira e última verdade no texto de Sofonias. A terceira verdade é: o caos pode até existir, mas nada escapa do controle das mãos de Deus. O caos pode até existir, mas nada e ninguém escapa das mãos e do controle do Senhor. Olha o que vai dizer o versículo de número 13. Os restantes de Israel, do capítulo 3, versículo 13: os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem o espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. E agora vem a tônica principal do texto, versículo 15: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Aleluia! Saber que as mãos do Senhor estão sob o controle de todas as coisas. Pode acontecer o caos ali fora, pode acontecer o caos ao redor da tua casa, mas a palavra do Senhor diz que quando nós clamamos ao Senhor, a nossa tenda não é atingida, a praga não chega à nossa tenda, porque nós temos um Senhor que ainda olha para o seu povo. O tema da mensagem de Sofonias é que o Senhor ainda está firmemente no controle do mundo, apesar das aparências contrárias. Apesar de tudo e de todos, amada igreja, as mãos do Senhor estão no controle de todas as coisas. E vocês não sabem como isso traz uma paz. Em saber que nós vivemos num estado falido, um estado que não paga os seus servidores, onde pessoas aí fora estão morrendo nos hospitais, morrendo de fome, sem comida e sem remédio.
Ficamos tristes sim com essa situação, mas mesmo assim observamos que o nosso Deus tem cuidado do seu povo. O nosso Deus tem cuidado da nossa casa. O desemprego pode até passar, os problemas podem até surgir, mas a nossa dispensa, melhor dizendo, está sob o controle do Senhor. Mas nós temos que ser fiéis. Nós temos que buscar o Senhor de todo o coração, de toda a verdade. A palavra de Deus diz em Salmo, capítulo 91, versículo 7: caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 homens à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é promessa de Deus, amado irmão. Isso é promessa de Deus, amada irmã. E saber que o caos pode surgir, mas o Senhor está guiando o seu povo no colo dele. O profeta Sofonias é levantado e ele exclama para o povo: ainda há solução. A pergunta da mensagem dessa noite é: ainda há solução? Ainda há solução. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, jejuar e buscar a face do Senhor, então o Senhor levantará do céu, sarará a terra, perdoará os nossos pecados e não deixará que o povo dele passe por aflição. Finalizando a mensagem: se formos fiéis ao Senhor até o fim, Deus cumprirá o propósito dele em nossas vidas. E eu quero, para finalizar, capítulo 3, versículo 14. Ou melhor, desculpa, capítulo 3, versículo 18. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti, sobre os quais pesam opróbrios, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome, e em toda a terra que sofrer ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente fará de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Por mais que o oráculo da salvação fosse duro, por mais que a profecia de Sofonias fosse dura, ele no próprio texto bíblico diz que o Senhor salvará o seu povo. O Senhor trará o seu povo de volta, porque o povo de Deus estava exilado na Babilônia. Então o próprio Senhor diz a Sofonias: olha, Sofonias, eu vos trarei de volta, vos ajuntarei, e vocês que estão tristes, vocês saltarão de alegria, e vocês verão que o Deus de Israel continua sendo o mesmo Deus. Quando o profeta Sofonias, e eu finalizo aqui no versículo 15, diz que o rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, e tu já não verás mal algum. O profeta Sofonias, há 640 anos antes de Cristo, já informava ao povo que o Messias viria, que o rei de Israel reinaria, que o rei de Israel morreria pelo seu povo, mas que o rei de Israel salvaria a sua nação, e o rei de Israel é Jesus Cristo. É muito bom, amados irmãos, saber que mesmo estando há quase 1000 anos antes de Cristo, muito tempo antes de ver a face de Cristo, o profeta Sofonias já dizia que o rei de Israel viria e ele salvaria o seu povo. E eu quero te dizer nessa noite que o rei de Israel está neste lugar, que Jesus Cristo ainda salva o seu povo e nos redimiu com o seu sangue, e não foi em vão.
Um teólogo batista chamado Charles Haddon Spurgeon, ele vai dizer o seguinte, que quando a igreja do Senhor adentra o templo e olha a cruz vazia, o povo de Deus tem que lembrar que uma pessoa morreu ali, e esta pessoa foi Jesus Cristo, e isso aqui significa que Cristo não está mais aqui, e Ele está à destra de Deus Pai, reinando e cuidando do seu povo. E chegará um dia, amado irmão, que não precisará mais o seminarista pregar, nem o pastor Eli pregar, e nenhum pastor na face da terra pregar, porque nós nos encontraremos com Cristo Jesus em seu reino celestial, e nós receberemos do Pai a coroa da vida, e Ele dirá para nós: benditos do meu Pai, venham, adentrem para o lugar que eu vos preparei. Mas ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de ser obediente ao Senhor. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. O reverendo Hernandes Dias Lopes, na pregação dos 500 anos da Reforma, no Parque Olímpico da Barra, teve alguém aqui que foi? Vocês lembram que o reverendo Hernandes Dias Lopes disse no final do culto, no final de sua mensagem, melhor dizendo, que infelizmente hoje a igreja evangélica é sincrética. E o que isso quer dizer? É a igreja do copo d'água, é a igreja do lenço, é a igreja da rosa, é a igreja de tudo, menos a igreja do Senhor. Há necessidade de voltarmos aos caminhos do Senhor enquanto há tempo, porque você não sabe, se você sair desta igreja, se você sair deste tempo, o que acontecerá com a tua vida. Há tempo ainda de você se arrepender, há tempo ainda de você pedir perdão ao Senhor, e Deus restaurará a tua sorte, assim como Deus restaurou o povo de Judá. Deus congregou de novo este povo, e eu tenho certeza que o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus de sempre continua reinando. Fique de pé nesse momento. Eu quero orar pela tua vida. Há tempo de mudança ainda. Jesus Cristo está nesse lugar, amado irmão. Ele nos amou primeiro, e Ele está convidando você. Ele está convidando você para uma seguinte posição de fé. E a seguinte posição de fé é: se arrependa dos seus maus caminhos, porque o Senhor mudará a tua sorte, o Senhor mudará a sorte da tua família, o Senhor mudará a sorte desse estado e dessa nação. Você não precisa vir aqui à frente. Se você deseja essa oração, coloque a mão no seu coração nesse momento. Nós vamos orar pela tua vida, mas se coloca na presença do Senhor em espírito de humildade. O nosso Deus não gosta de soberbo. O nosso Deus não gosta de pessoas vaidosas. O nosso Deus gosta de pessoas humildes de coração, porque o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo disse: os humildes de coração herdarão o reino dos céus. Senhor, aqui está o teu povo reunido e congregado. Senhor, a tua palavra foi lida e foi ministrada. Senhor, o que te pedimos nessa noite é que o povo da igreja que congrega em Marechal Hermes diminua e que tu cresças. Senhor, que tu cresças em nossas vidas, e que nós, Senhor, nos colocamos na presença do Senhor com humildade. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, Senhor, e que eu me constranja na tua presença. Senhor, assim como o Senhor foi com o profeta Sofonias, trazendo aquele povo o oráculo da salvação, Senhor, o Senhor tem ministrado ao teu povo, domingo após domingo, quinta após quinta, terça após terça,
O Senhor tem ministrado a este povo que há tempo de voltar aos teus caminhos. E Senhor, neste momento, aqueles que colocaram, Senhor, a mão no coração, que o Senhor entre com a tua provisão, que o Senhor vá, Senhor, com a tua mão de poder e misericórdia, que o Senhor restaure a sorte deste povo que aqui está congregado. Senhor, eu não sei, Senhor, aqui quantos estão fora dos teus caminhos, mas Senhor, eu creio que hoje é dia de salvação. Hoje é dia, Senhor, onde a tua mão fez milagres neste lugar. E eu te peço, Senhor, que esta igreja cresça, que esta igreja cresça na palavra, que essa igreja cresça, Senhor, na unção, mas Senhor, que simplesmente essa igreja não só cresça, mas Senhor, que essas pessoas que estão ao redor deste bairro possam ver nessa igreja um farol de luz, o farol do teu resplandecer e da tua glória, e as pessoas entrem por estas portas, Senhor, constrangidas, Senhor, com a tua palavra e com o teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Senhor, que o Senhor possa também, Senhor, abençoar a igreja evangélica deste país. Tenha misericórdia deste povo, Senhor. E isso, Senhor, nós incluímos, Senhor, nós nos incluímos nesse momento. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, porque muitas vezes levamos as nossas vidas segundo as nossas mentes e não indagamos o Senhor o que tu queres, Senhor, em nossas vidas. Senhor, quebranta o nosso coração. Senhor, nos quebranta nesse momento. Vem Jesus, te agradeço, Senhor. vem Jesus, Maranata, Senhor, vem Jesus. Igreja, clama nesse momento. Faça dessa música uma oração. Vem Jesus. Nós queremos, Senhor, ver a tua glória. Nós queremos ver, Senhor, o teu poder agindo, Senhor. Em nome de Jesus. Só mais uma vez. Abra seus olhos, amado irmão. Que Deus te abençoe. Que o Deus de Israel, que continua sendo o mesmo Deus, te abençoe. Que Ele te guarde. Que Ele te leve de fato e de verdade aos caminhos dEle. E se alguma vez, e se algum momento você tropeçar no caminho, saiba que Jesus Cristo está com as suas mãos abertas para que você pegue nas mãos de Cristo e siga o caminho. Obrigado pela oportunidade do MP desta igreja, conselho desta igreja, pastor dessa igreja. E que o Senhor continue abençoando a igreja presbiteriana de Marechal Hermes. Obrigado pela oportunidade em nome de Jesus. Amém.